né, tendo como referência, né, como contexto, as 3 escolas, de Porijupe, Leonardo Crixi-Apiacá e Crixi-Baronpó. Aqui é onde se localiza a terra indígena, né? Então, ela fica no município de Juara, que fica na região noroeste do Mato Grosso. Então, aqui no mapa, nessa setinha, nós chamamos lá que é um coraçãozinho, né? Que é onde fica a nossa TI. Essa parte de cima, existe a ocorrência desses povos ali também, na região de fronteira, mas o nosso foco é ali dentro da terra indígena Piacá-Caiabi, que fica ali no coraçãozinho. Aqui são as 3 escolas, para que vocês consigam visualizá-las. Tem uma estrutura, assim como as demais escolas do estado do Mato Grosso, né? Ela não tem um formato próprio de escola indígena, né? Então, a primeira escola é a Escola Leonardo Crixi, que é do povo Apiacá, na aldeia Mairobe. A segunda é a Escola de Porijupe, que se localiza na aldeia Tatuí, que pertence ao povo Caiabi. E a última é a Escola Crixi-Baronpó, que fica na comunidade Nova Munduruku e pertence ao povo Munduruku. Então, eu trouxe para que vocês pudessem visualizar as escolas. Com base nas propostas, né, nós tivemos alguns questionamentos, né? Então, qual o significado das características específicas identificadas em cada uma das escolas, né? No que elas deveriam se diferenciar das escolas não indígenas? Como tem ocorrido esse processo de ensino-aprendizagem dessas línguas, né? E quais são os aspectos legais que dão suporte para essa educação diferenciada? Qual seria o conteúdo diferenciado a ser ensinado para esses povos indígenas, né? Em especial as 3 escolas participantes? Em que medida essa proposta da educação escolar indígena tem se tornado uma aliada nesse processo de manutenção e revitalização linguística desses povos, né? Principalmente nas 3 escolas abordadas, né? Então, se essa proposta educacional, se ela é autônoma e se ela atende às peculiaridades de cada etnia. Dessas questões e dessas propostas, nós tiramos 2 hipóteses, né? Então, se existe uma relação e uma compatibilidade entre as propostas estabelecidas nos documentos governamentais e nas práticas adotadas, né? Se elas realmente existem de uma forma constante, sob uma perspectiva plural, e se somente uma formação continuada desses professores indígenas, que seja própria, adequada, direcionada, específica para cada um desses povos, né, respeitando as suas particularidades, especificidades, né, e a sua realidade sociolinguística, seria o fundamental para que essa educação diferenciada realmente se efetivasse. Aqui são os meus objetivos, são muitos, né? O objetivo geral é estudar o espaço dessas práticas de manutenção nas 3 escolas selecionadas, e os objetivos específicos foram descrever em loco a atuação dos agentes envolvidos nesses espaços de manutenção, identificar e debater os processos de preservação e, caso necessário, de revitalização dessas línguas maternas, apontar e discutir a existência ou a ausência, né, de um certo grau de contato entre o ensino indígena e o não indígena, avaliar o nível de conhecimento dessas línguas, né, e como a escola lida com esses alunos que podem ser plurilingües, discutir os documentos que direcionam, né, os estudos, tanto em língua portuguesa quanto possíveis outros direcionados às demandas específicas, debater a formação do corpo docente, que lida com o ensino e aprendizagem plurilingüe nas escolas, sugerir pesquisas que fundamentem a produção de novos materiais dentro das comunidades, né, que atendam essas demandas, de acordo com a situação sociolinguística, indicar elementos para elaboração de políticas linguísticas locais, né, considerando que nós estamos na década internacional das línguas indígenas, e analisar a legitimidade do processo educativo escolarizado, né, se ele tem se constituído e efetivado de acordo com as particularidades dos povos. Bom, minha justificativa, né, considerei a pesquisa relevante, né, por promover a autonomia e a luta na construção de uma política indígena para a educação escolar indígena, por contribuir com a formação e a valorização cultural dos referidos povos, favorecer a produção de dados técnicos e científicos que descrevam a situação sociolinguística das línguas pesquisadas, né, para que isso possa, no futuro, servir de apoio para professores, alunos, pais, comunidade, né, que eles possam se servir do processo de valorização da sua língua e aperfeiçoar isso, e contribuir com a prática pedagógica dos professores, né, de língua portuguesa da educação básica,
que por meio dos resultados podem refletir melhor sobre o fazer pedagógico, especialmente o tratamento da variação linguística dentro de sala de aula, né, e repensar o aprimoramento da situação comunicativa. Aqui são os meus pressupostos, né, então, veio muito da sociolinguística, e dentro da sociolinguística, sociolinguística educacional, né, línguas em contato, oralidade em sala de aula, ideologias linguísticas, escolaridade e identidade cultural, além de teses, dissertações, artigos, documentos, palestras, as bibliografias que também seguiam o mesmo fio condutor. Bom, um pouco sobre o contexto linguístico, sociolinguístico dos três povos, né? Eles são povos que eles se encontram em contextos diferentes, né? Então, as três línguas, elas pertencem ao tronco tupi, mas o povo Apiacá e o povo Caiabi, as suas famílias são tupi-guarani, e o Munduruku pertence à família Munduruku com a língua Munduruku, né? E ainda o povo Apiacá, a sua língua, ela é considerada pelos linguistas como uma língua extinta. Então, nós temos apenas a ocorrência de falantes de língua portuguesa. E cada comunidade passa por um processo diferente quanto ao contato linguístico e ao uso dessa língua dentro e fora das comunidades. Metodologia e procedimentos. A minha metodologia, ela é de natureza bibliográfica e documental, mas se priorizou as análises qualitativas, né, buscando imprimir uma articulação constante e dinâmica entre os dados, a realidade educacional e formativa das escolas selecionadas para pesquisa e os seus participantes. Dentro da metodologia, os procedimentos metodológicos usados foram vivência nas comunidades, né, houve vivência na comunidade Mairobe, Tatuí e Munduruku, para observação da dinâmica dos três povos, reuniões com as lideranças e com os anciãos, visitas às escolas, reunião com a gestão escolar e o corpo docente, observação das aulas de língua portuguesa, saberes indígenas, língua materna e outras aulas das quais eu fui convidada a participar pelos professores, análise dos materiais didáticos produzidos pela SEDUC e não adotados pela escola, e estudo dos materiais didáticos adotados pelas três escolas, né, em suma, produzidos pelos docentes indígenas em parceria com as universidades do estado. Eu falo um pouco também sobre o contexto escolar indígena e educação indígena, né, que é estabelecido que a escola ela tem a tarefa perante a sociedade de educar e ensinar da melhor forma possível os alunos, os conteúdos que são exigidos nos currículos, aproximando tais conhecimentos o mais possível da realidade desses estudantes. Né, que o espaço da escola para essas comunidades, ele vem passando por um processo de ressignificação, uma nova percepção dessa educação, né, que seja uma aliada na luta por direitos e acesso a conhecimento, sem que seja necessário o apagamento de seus processos identitários, as suas particularidades e as suas especificidades culturais. Dessa forma, as populações elas estão conscientes de que o espaço escolar pode também, dentro desse contexto, ser um espaço de reestruturação, de ressignificação e de fortalecimento dessa identidade, né, desse conhecimento sobre seu povo e sobre outros povos, né, diversos outros contextos, demandando tanto das instituições quanto dos demais órgãos responsáveis uma nova dinâmica, um novo olhar para essa nova educação. Aqui as dimensões culturais e educacional dos três povos, então eu trouxe um excerto que contextualiza um pouco a dimensão cultural em que se encontra o povo Apiacá, né? O povo Apiacá do Rio dos Peixes, como eu falei anteriormente, eles não são falantes do seu idioma tradicional, então eles têm o português como primeira língua. Existem alguns casos de casamento com outras etnias, como Munduruku e Apiacá, né? E eles chegam a falar alguma outra dessas línguas ou compreendê-las de alguma forma dentro do seu contexto, mas nos espaços coletivos a língua falada e oficial é a língua portuguesa. O povo Caiabi, Cavai-VT, né, as funções referentes à escrita ainda não são dominadas por todos no ambiente escolar. O aprendizado da língua e da língua portuguesa, da língua materna e da língua portuguesa, né, se faz de forma gradual, porém constante. Há muitas pessoas que compreendem a língua, alguns falam o idioma materno, principalmente entre os mais idosos, né, e os mais jovens, eles entendem alguns termos, mas eles estão no processo de aprendizagem. E o povo Munduruku, né, a situação sociolinguística deles é um pouco diversificada, em decorrência de diferentes momentos da história de contato, com frentes de colonização e pela dispersão em diferentes momentos, né, e geograficamente, existem falantes tanto da língua portuguesa
com o contato direto com a comunidade urbana, quanto falantes bilíngues, que além de língua portuguesa, preservam a língua materna. E pouquíssimas, mas eu pude observar também falantes exclusivamente do Munduruku. Bom, esses aspectos culturais, esses três povos, eles conseguem trazer através de um currículo diferenciado para dentro do contexto escolar. Aqui nós temos o exemplo de um calendário escolar, né? Então eles respeitam muito as suas datas, as suas estações, e o trabalho cultural, a roça, o plantio, tudo isso é refletido dentro do contexto escolar também. Aqui nós temos um excerto que exemplifica isso, né? Da importância de você entender, né, que é preciso um currículo, um calendário, um projeto político-pedagógico próprio, diferenciado, que inclua a cultura e a tradição dentro do contexto escolar. Assim como materiais próprios, né, confeccionados pelos docentes, com parcerias, né, para que haja uma continuidade nesse processo. Então, nós temos o material APAK, o material Caiabi e o material Munduruku para ilustrar. Aqui são os relatos das aulas, né? Então, nós temos a primeira escola, Leonardo Cristi APAK. Então, a escola, em síntese, ela busca garantir aos estudantes essas condições favoráveis à construção de bem viver da sua comunidade, aliando em sua formação escolar os conhecimentos científicos e os tradicionais. Eu vou apressar um pouquinho. Aqui nós temos a segunda escola, a escola de Purijupe, né? Então, essa escola também segue um calendário diferenciado, e assim como as demais, ela tem a base a educação intercultural. E a escola Cristi Barompo, né? Que é assim também que a criação do funcionamento da escola houve uma melhora na valorização da língua materna e das demais atividades culturais para o fortalecimento das práticas linguísticas e da identificação cultural. Então, as três escolas, elas trabalham num processo muito interessante de fortalecimento dessa identidade cultural. Aqui nós falamos um pouco sobre a tradição oral ou a tradição escrita, né? Um embate muito, muito grande quando se fala disso, e eu trouxe 2 excertos que ilustram um pouco essa situação, né? Da importância de, além de você respeitar essas etnias de tradição oral, de você usar a língua escrita para você conseguir perpetuar, para você conseguir trabalhar com essa tradição oral e fazer com que ela chegue a mais espaços, né? Principalmente dentro do ambiente escolar. O contexto sociolinguístico educacional das salas de aula, né? Então, continuando, os três povos, eles vivem entre a modernidade e a tradição, estando a todo momento dialogando com as tecnologias da informação, que constantemente vêm de fora, é inevitável, e os processos culturais próprios de cada etnia, que acabam permanecendo, né? Os conhecimentos relacionados à gestão da roça, da comida, dos remédios, a manutenção do tempo, né? Que acabam influenciando na formação dessas crianças e desses jovens criados dentro da comunidade. Aqui nós temos outro excerto que ilustra isso. O diálogo com o Estado, né? Então, as relações, elas são mediadas por meio de instâncias, e o Estado é uma delas aqui, a escola, né? Então, são pontos muito importantes para eles, né? A educação escolar indígena, para além da Lei 11.645, o projeto político-pedagógico indígena, a educação bilíngue, multilíngue, intercultural, comunitária, específica e diferenciada, os desafios quanto à produção escrita, quanto à estrutura educacional e quanto à formação continuada. A metodologia de trabalho das três escolas, né, com base nisso, que consiste na manutenção desses processos linguísticos orais e os seus registros, né, em parceria aí, o fortalecimento e a recuperação da sua história e cultura por meio de textos, grafismos, cantos, ritos, danças, etc. Produção de material didático adequado, projetos e aulas, né? Relacionando as línguas tradicionais e a língua portuguesa, formação adequada e com formação superior, e o real respeito a cada pensamento étnico, de acordo com o contexto cultural, político e pedagógico de cada um dos povos. Aqui um olhar sobre o professor de língua materna, né, de língua indígena, porque no que diz respeito aos processos formativos, né, aqueles vivenciados na escola, principalmente, o trabalho que assume a compreensão dessas criações identitárias, ela vem muito do professor, né, essa relação de alteridade das estratégias pedagógicas que contribuem para explorar essas situações e práticas, né. Então, por mais trabalhoso que o ensino com línguas
em contato possa ser, né, os docentes eles mantêm a identidade própria e do grupo indígena, a partir da criação dos seus próprios planejamentos, dos seus modos de ensino e aprendizagem, das suas práticas. Aqui nas minhas considerações eu falo um pouco sobre as indagações, né, então nós conseguimos respondê-las. O diálogo entre os diferentes saberes é algo notável e tem sido edificado nos currículos das 3 escolas e possibilita aos estudantes um aprendizado mais dinâmico. A atuação do professor dentro das escolas da comunidade, fazendo uso das suas vivências, da sua própria história, e individual e coletiva, é sim efetiva, né, o torna exemplo entre os mais novos de sua comunidade. A construção do currículo específico, né, que mesmo apresentando conteúdos comuns a todos os brasileiros, mantém o respeito ao calendário cultural, saberes de cada povo e assegura alteridade. E o currículo das 3 escolas agrega os conhecimentos comuns a todos os estudantes, mas principalmente retrata a cultura específica de cada povo. Quanto às nossas hipóteses, existe parcialmente uma relação e uma compatibilidade entre as propostas estabelecidas nos documentos e as práticas adotadas, e há, de fato, a necessidade de uma educação voltada para o ensino tradicional de cada povo, né? A análise da postura metodológica das escolas e da educação escolar indígena no Estado como um todo. E é clara a necessidade de formação de professores indígenas para garantir a participação das comunidades nas políticas públicas, planejamento do processo educacional, construção de currículo e alteridade na educação escolar. Quanto aos objetivos, eles foram atendidos também, conseguimos estudar o espaço das práticas de manutenção das línguas nas 3 escolas, além de discorrer sobre as questões sócio-históricas, relatar em loco o espaço de atuação dos participantes envolvidos, identificar os processos de preservação e revitalização das línguas dentro do espaço escolar, averiguar se os documentos se direcionam somente à língua portuguesa ou se há documentos direcionados para as outras comunidades. Verificamos a ocorrência de formação do corpo discente, né, como ele lida com a aprendizagem plurilingüe nas escolas. Debatemos a formação do corpo discente, que lida com o ensino e aprendizagem plurilingüe. Sugerimos pesquisas que fundamentam a produção de materiais dentro das comunidades, não só em língua portuguesa, mas em outras línguas também, caso sejam faladas. Identificamos elementos para elaboração de políticas públicas locais, regionais ou nacionais, e analisamos a legitimidade do processo educativo escolarizado. Por fim, podemos afirmar que tanto aqueles que não mais possuem a língua materna indígena, quanto os que ainda possuem, né, entre todos eles é comum a importância de se preservar os aspectos culturais, sociais e históricos, né? Foi notado que essas tradições elas dialogam com as comunidades e com as escolas, Leonardo, Crixi Apiacá, Jupoi, Jupi, Crixi Barampô, por meio principalmente da atuação de seus professores, comprovando assim a ação da interculturalidade no contexto escolar. Aqui é uma resposta aos povos, né? Eles estabeleceram algumas condições para que eu realizasse minha pesquisa e eu acredito ter atendido, né? Então a comunidade escolar ela acompanhou todo o meu desenvolvimento do trabalho. Essa dissertação retornará para as terras indígenas, né? Produzindo frutos e produtos na língua deles, conforme eles falaram, né? E os estudantes poderão contribuir com novas investigações a partir disso. Foi mantido a todo momento o respeito ao espaço, à tradição e aos costumes indígenas, durante e após o trabalho. E eu contribuí como foi possível com a comunidade, continuarei contribuindo, fazendo parte do processo de troca de saberes e reciprocidade. Aqui são um pouco das minhas referências. Aqui são alguns agradecimentos a algumas pessoas e organizações que especialmente contribuíram para que a minha pesquisa fosse realizada. E é isso. O papel da escola é de fortalecer a cultura, os conhecimentos que são vivenciados no dia a dia serão, a partir desse momento, reafirmados na escola. É isso. Obrigada. Eu acho que eu não estourei o tempo, espero. E Daniela, muito obrigada pela apresentação. O tempo foi suficiente para você mostrar. É claro que é bastante difícil, né, contar em 20, 23 minutos uma pesquisa tão extensa. Mas conseguiu, muito parabéns pela apresentação. Então, bom dia a todos que entraram
após eu ter cumprimentado no início. E vamos para a segunda parte do evento, né? O evento acadêmico, a defesa de mestrado Daniela, e agradeço novamente por aceitar o convite, os professores doutores Francisco e Fábio. E eu passo a palavra para o primeiro avaliador e vou os dois são externos, né? Então, a gente vai pelo critério de mais distância. Pode passar para o professor Fábio primeiro, professora. Pode? Pode, tranquilo. Como da outra vez o professor Fábio começou, né? O meu critério seria primeiro o professor Francisco. Tudo bem. Né? Mas aí vocês resolvem, tá? E quem vai primeiro? Professor Francisco? Professor Fábio? Eu posso começar, Socorro. Certo, professor. Embora eu acho que o professor Francisco, em termos de senioridade, ele é mais senhor na casa, na banca. Não, é porque das outras vezes você começou. Eu sou sênior. É mais sério. Da outra vez você começou primeiro, e aí eu me lembrei. Eu falei, dessa vez vai ser o professor Francisco que vai iniciar. Mas, né? Vamos lá, Fábio, você tem aí. Bom, então vamos lá. Primeiramente, gostaria novamente de agradecer o convite da Daniela, da professora Socorro, da orientanda Daniela Correia, da professora Socorro, pela oportunidade em participar dessa banca e pelo privilégio de ler o trabalho final da Daniela, que está muito bom, Daniela. E já tive em essa terceira banca que eu estive de seu trabalho. Então, eu já li muito seu trabalho e já conheço muito o trabalho. Deu para notar que você fez bastantes avanços, né? O trabalho está mais redondinho do que nunca. Dá para perceber que o seu programa é um programa muito exigente, né? Você tem 3 etapas: seminários, pesquisa, tem a qualificação, tem a defesa final. Então, eu acho que o seu trabalho nesse processo, né? Nessas etapas todas, ele teve uma evolução muito boa. Então, esse é o meu primeiro comentário geral, tá, Daniela? Então, o trabalho, de maneira geral, eu considero que está muito bem organizado, está bem melhor. Eu estava até brincando com a professora Socorro outro dia, nem precisava de mais banca, porque você já está qualificada, já foi avaliada, e você apresentou bastante bem os seus resultados na qualificação. Então, eu acho que essa etapa final é apenas um coroamento dessa fase final, né? Dessa conclusão final. Então, eu acho que você está de parabéns, tá? De maneira geral, eu noto que você evoluiu bem e que você, mais importante, né? Que você incluiu boa parte dos comentários que a banca lhe fez durante a qualificação, né? E principalmente, assim, eu me lembro da minha parte, eu não sei do Francisco. Eu sugeri que você fizesse algumas alterações lá na parte textual, na parte teórica, e eu conferi, passei essa noite relendo seu trabalho e fiz questão de conferir se você realmente fez as alterações, acrescentou os dados que eu achava que fosse, né, que a banca achou que fosse relevantes para o seu trabalho, e notei que você, então, fez as melhorias, né, necessárias que a gente havia pedido. Então, nesse aspecto também, seu trabalho ele já atende, assim, né, ele já responde a essas sugestões da banca, o que é muito bom, tá? Fico muito feliz. De maneira geral, o trabalho eu considero que está bem escrito, viu, Daniela? É um trabalho bem escrito. Claro, tenho aqui a colar uns deslizes, né? Algumas coisinhas pequenas. Vou falar algumas coisas aqui sem ser muito chato, mas depois passo. Coisinhas pequenas, né? Que passa mesmo, né? Concordância aqui a colar, umas vírgulazinhas a mais, a menos. Mas, de maneira geral, o trabalho está bem escrito, o texto flui bem, né? Você está de parabéns nesse aspecto, o formato do trabalho está muito bom, introdução, aporte teórico, né? As hipóteses, os objetivos gerais, a análise dos dados e os resultados finais também, né? Então, trabalhos bem estruturado e aponta para um direcionamento interessante e para uma contribuição sobre essa reflexão entre educação, linguagem, multilinguismo e
língua e sociedade, sociolinguística, então você faz uma boa conversa com essas áreas de interface, né? Então, eu acho que também seu trabalho nesse aspecto traz uma contribuição para um bom conhecimento da realidade sociolinguística, né, das escolas, das 3 escolas que você analisou lá, dos 3 povos, né? Então, eu estou muito satisfeito, eu acho que o que eu vou fazer aqui é apenas alguns comentários gerais, vou pontuar aqui alguns itens que eu assinalei, que eu achei relevante, né? E vou pontuar, então, algumas questões, tá? Mas, assim, já de antemão, para você ficar tranquilo, a minha avaliação é que seu trabalho deva ser aprovado, né? Então, é para a gente poder conversar com mais tranquilidade. Então, eu tenho uma pergunta de caráter geral para você, 3 perguntas, 4 perguntas, mais de caráter geral, né? E depois alguns pontos que eu vou levantando aqui, certo? Para você. Pontos mais específicos do trabalho. Não sei se vai dar tempo, né? O tempo nunca... A gente nota que o tempo, às vezes, o tempo é sempre menor do que o que a gente prepara. Deixa eu colocar um time aqui. Socorro tem 40 minutos, não é isso? 40 minutos para você conversar com ela, né? Arguir, Eu estou avaliar. marcando aqui. Vou marcar no meu time aqui, estou iniciando. 40 minutos. Que eu não quero passar, não, tá, Daniela? Então, vamos tentar ser bem... eu não gosto de passar muito do meu tempo. Então, Daniela, você me escuta bem, Daniela? Então, tá bom. Então, são essas considerações gerais. Primeira pergunta que eu queria te fazer, eu queria fazer 3 a 4 perguntas de caráter bem geral. Você, nos objetivos introdutórios, os objetivos gerais do seu trabalho, você diz que seu trabalho busca, né, pretende avaliar o nível de conhecimento das línguas indígenas, né, com as quais você trabalha. O nível de conhecimento das línguas indígenas em sala de aula, nas escolas. Na sua opinião, qual foi a avaliação que você apurou? Como é que você poderia, aqui agora na defesa, publicamente descrever qual foi a sua avaliação do nível de conhecimento das línguas indígenas, né? Que seria o Munduruku, o Apiacá e o Caiabi. Essa é uma pergunta retórica, tá? É porque tem uma audiência aqui com a gente, então eu gostaria que você retomasse isso para a audiência saber desse... Esse foi um objetivo seu, né? Eu acho que, como eu sou linguista, esse objetivo do seu trabalho me tocou assim mais direto, entendeu? Como é que você comentaria esse ponto dos seus objetivos? Foi atingido? Olá, novamente, professor. Muito bom vê-lo e ouvi-lo. O senhor me escuta bem? Te escuto bem. Ótimo. Bom, é muito interessante essa parte, né? Obrigada pela pergunta, que o senhor me dá a chance de falar mais um pouco sobre isso. A língua Piacá, infelizmente, ela é uma língua considerada moribunda, né? Extinta. Então, eu não tive a oportunidade de ter uma interação tão grande. Ainda assim, os pontos que eles têm referentes à língua Piacá, eles têm muita vontade de manter elas de forma constante. Então, existe aula de língua Piacá, né, que é muito parecida com uma aula de língua inglesa, por exemplo, né, onde nós temos alguns termos, algumas expressões, né, a forma fonética de se falar aquelas palavras, né, e é construído dessa forma. Com as outras, né, o processo foi um pouco mais interessante, né. Então, nós temos o Caiabi, né, Cavaiveté, onde eu pude observar que o estágio da língua, ele está de forma mediana. Existem muito da juventude não fala mais o idioma, né, e por muito tempo houve um processo de depreciação desses povos, né, onde você falar o seu idioma era considerado algo antiquado, algo estranho, né? Isso vem muito de fora, né, para dentro das aldeias. Mas ainda assim é possível ver a incidência, principalmente das crianças menores e das pessoas mais velhas, que elas ainda dominam bem o idioma, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar um dos meus participantes que contou a história do povo dele na língua materna, né? Eu não compreendi nada, mas depois ele traduziu para mim. Mas é muito importante ver que esse processo ele está em construção e que a escola abraça isso, né? Que a problemática do apagamento dessas línguas indígenas ela é real e que que eles são conscientes disso, né? E os Munduruku, que eles são
a maioria com quem eu interagi são praticamente bilíngues. As crianças falam munduruku, as mulheres falavam munduruku quando não queriam que eu entendesse do que se tratava. Então, é um processo que você vê muito mais constante, principalmente porque a incidência de falantes munduruku, principalmente no estado do Pará, é bem maior, né? Então, você tem essa troca, né? Alguns professores vêm de lá, alguns professores vão para lá, então é uma língua que você percebe que ela, por mais que ela não tenha uma gramática, e isso é uma problemática entre eles, né? É uma falta, porque precisa de uma gramática, porque esse ensino ele precisa ser transmitido, e sem a gramática é muito difícil, né? Ainda assim, eu percebo que entre os munduruku, isso parece ser, sempre parece ser, né? Mais fácil do que com os apiacá, com os caiabi, né? E com os apiacá, infelizmente, eu acredito que isso não possa mais ser restabelecido, né? Nós tínhamos uma falante de apiacá, mas ela faleceu, acredito que em abril, né? Que nós considerávamos a nossa última falante de apiacá, que eu tinha até comentado com o senhor, ela infelizmente veio a falecer. Não sei se eu consegui responder, porque eu começo a falar e começo a... Conseguiu sim, não, ótimo. É bom que você dá você retoma você faz um overview da situação, digamos, da saúde das línguas, da saúde linguística das 3 línguas. E que pena que era uma última falante que você tinha descoberto, morreu agora, é recente, né? Ela faleceu esse ano. Existem, as pessoas com quem eu conversei nas comunidades me disseram da ocorrência de um outro falante, mas eu teria que conhecê-lo para realmente averiguar se é um apiacá ou se é um apiacá com caiabi, que foi se misturando. Existe essa grande possibilidade. Então, você acha que estaria errado em dizer que o último falante da língua apiacá morreu, acho que há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás? Porque você está dizendo que ainda tem falantes aí, né? O seu Pedro, né? O seu Pedro, ele morreu, e ele é o último falante que nós encontramos nos textos, né? O último falante é apiacá. Mas a comunidade fala de uma forma tão veemente que existe ainda o falante apiacá, que eu me sinto ainda muito novata para não confirmar isso com eles, sabe? Então, eu tenho essa fé que eles têm, que ainda existem falantes apiacá, eu também compactuo dessa fé deles. Estou te fazendo essas perguntas também porque uma vez eu dei aula aqui na Faculdade de Educação da UFMG, eu participei do curso intercultural deles, eu dei um curso de fonologia na época, e eu, como linguista, repetia o que os linguistas vinham falando sobre o pataxó, que era uma língua morta, uma língua extinta, né? Aí levantou uma liderança pataxó na sala de aula, Daniela, e me deu mó dura. Falou assim, professor Fábio, que história é essa de que o pataxó está extinto, morto? Então, aí ele me disse, não, professor, na verdade o pataxó é uma língua que existe, é uma língua adormecida, era uma língua que se transformou, ela continua aí, numa perspectiva cosmológica, do conhecimento ancestral, ela continua aí. E eu acho que eu entendi o que os pataxós queriam me dizer, sabe, Daniela? Quando a gente fala língua extinta, língua morta, língua moribunda, pode levar a crer para a comunidade, para as pessoas que não são da área, os que não são da academia, pode pensar também que língua extinta equivale a povo extinto, a povo que não tem direito à escola, a povo que não tem direito a território. Aí eu trago a seguinte reflexão, né? Que eu aprendi com os pataxós aqui. Até que ponto que devemos usar o termo extinta, né, nos textos como um termo técnico, entendeu? Eu entendi. Não é culpa sua, não. São os linguistas que falam, né? Uma língua é extinta, não é extinta, né? Parece que o apiacá realmente é uma língua que está mais adormecida do que as outras. Então, eu só queria levantar essa questão para você pensar, tá? Você que como educadora e preocupada com essa questão da interculturalidade, da cultura indígena, até que ponto seria politicamente bom e correto dizer em língua extinta, entendeu? Talvez língua adormecida, né? Não sei. Eu não estou nem te corrigindo, nem fazendo juízo de valor. É só trazendo uma reflexão. Porque quando você fala que os apiacá estão lá, sempre eles estão lá, olha, tem lá um falante do apiacá. O que eles estão querendo dizer para nós é o seguinte, não, a língua realmente adormeceu, mas
E é curioso que quando eu leio os relatos da sua etnografia, tem um capítulo que é muito bacana, eu vou comentar mais à frente. Eu gostei muito desse capítulo seu, que você descreve a sua presença na sala de aula, você faz uma etnografia, você faz uma etnografia da sua participação em sala de aula, do que você apurou, e quando você fala das escolas da Piacá, sabe qual é a impressão que eu tenho, como leitor? Que a língua... Você fala assim, ó, quando os professores começam a dar aula de língua, principalmente, de cultura, de matemática, de ciências, mesmo que tenha 2 alunos em sala de aula, ou 4 de 8, 10 de 20, você, na sua etnografia, você fala assim, os alunos participam intensamente, há um conforto em sala de aula, né? A aula flui bem, porque é como se os alunos e os professores cuidassem da cultura e da língua. A maneira como você faz a etnografia dá a entender que, de fato, a Piacá não é uma língua extinta, entendeu? Sim, eu concordo com o senhor, tanto que no texto eu usei o termo língua extinta, mas quando eu ia falar com eles era língua adormecida, né? E eu sempre deixava muito claro para eles que ali, dentro daquele contexto, a língua, ela não... Nós precisávamos separar a língua dos demais aspectos culturais, né? Porque estando lá, eles, infelizmente, eles não possuem mais a língua materna, mas eles possuem os seus outros aspectos culturais. Eles possuem a caça, a pesca, a pintura corporal, as vestimentas, a dança, o calendário que eles respeitam, a época do açaí, a época do plantar, do colher, do pescar, né? Então, assim, né, nós não podemos colocar isso tudo no bojo da língua, né? Senão é você falar que eles simplesmente não têm mais a sua cultura. Porque, do ponto de vista social, sociopolítico, política linguística, do ponto de vista da sociolinguística, da política linguística, né, você vê que para os indígenas, né, para as comunidades, quando a gente fala que a língua se extinguiu, tem um impacto, não tem? Um impacto assim, muito negativo, eu diria, né? Então, eu acho que eu ando com mais cuidado em relação a isso, tá? Porque, por exemplo, a situação que se descreveu aí agora é a seguinte: ela se repete em todas as áreas indígenas. Você tem, por exemplo, haveria um contínuo, né? Eu costumo dizer assim, um contínuo, inclusive geográfico. Os indígenas que vão para Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Brasília, e que vão estudar lá fora, tendem a um bilinguismo e alguns, como você fala, você menciona, às vezes deixa de falar a língua indígena e abandona a língua indígena por questões do contato linguístico. E talvez por uma falta de consciência política de que a língua precisa ser... Não, eu sempre falei isso lá com os povos com os quais eu trabalho. A língua tem que ser, embora você fale a língua do Munduruku, do Caiabi, a língua do Caraíu, do Branco, é importante que você preserve a sua língua materna. Eu sempre falo isso para eles. Esses são os que vão saindo das aldeias, né? Que tendem a perder ou abandonar. Tem um segundo grupo, que são os que, nesse contínuo, estão numa área intermediária, que são bilíngues, falam o Caiabi, o Munduruku, mas falam português. Falam o Piacá, mas falam português. E existe um terceiro, que seria, digamos, os indígenas que vivem lá mais dentro da aldeia, que vivem lá dentro da terra indígena, no interior da terra indígena, lá na mata, nas áreas mais... Está tendo um barulho aqui, eu peço desculpa a vocês, tá? É um barulho de obra, espero que não esteja perturbando a transmissão. Então, existem aqueles povos, né, parte do grupo étnico, que vive dentro da mata, nas regiões mais distantes, esses tendem a ser mais monolíngues. Então, por exemplo, quando eu vou nas aldeias lá da TI Araribóia, eu noto isso, que os índios que estão vivendo na cidade, eles meio que abandonam a língua, quando eles estão na cidade. Aí tem, numa área mais de fronteira do território, eles são mais bilíngues. Aí quando você viaja 6 horas, 8 horas para dentro do território, eles tendem a ser monolíngues, né? Então tem esse contínuo. E aí eu fico me perguntando se, possivelmente, não haveria mesmo falantes a Piacá num certo contínuo aí, entendeu? É aquela discussão que nós já falamos anteriormente, né? Que pode ser que haja ou não. E aí, o que eu quero só concluir com essa parte é o seguinte, é que vamos pensar nesse contínuo, né? Então, alguns são menos bilíngues,
outros são bilíngues e outros são mais monolíngues, né? Você, na sua fala, você não detecta entre os Caiabi e Munduruku, por exemplo, você fala que os Caiabi que moram no Parque do Xingu são mais monolíngues, não seria isso? Preservam mais a língua. Você não falou em monolinguismo, você falou mais em bilinguismo, né? A minha pergunta agora é, entre os Caiabi e Munduruku, você detectou em sala de aula aqueles que são só monolíngues? Em todas as salas em que eu entrei, e com todos eles com os quais eu conversei, eu sei que existem pessoas que são monolíngues, mas em todos os momentos que eu entrei em sala de aula, eu presenciei bilinguismo. Nem que fosse de forma muito breve. Teve uma aula de língua artística que eu presenciei, que ele falava com as crianças, ele dava aula em Munduruku, e depois ele falava em português o que ele falou para eles, para que eu compreendesse. Então, eu acho que você não vai encontrar monolinguismo em sala de aula, sabe por quê? Porque sala de aula é um espaço multilingüe, plurilingüe. E o monolinguismo que eu estou me referindo, Daniela, até uma curiosidade minha como linguista, qual é o nível de monolinguismo entre os Caiabi e Munduruku? O que eu estou querendo dizer? Quais que não falam português? Essa não foi sua pesquisa, evidentemente esse não foi o escopo da sua pesquisa, mas possivelmente deve haver entre os Munduruku e Caiabi aqueles Munduruku e Caiabi que não falam português. Que entre os Guajajaras, olha, os Guajajaras estão em contato com a sociedade envolvente há mais de 300 anos, se eu não me engano. E eles têm alguns que são os velhos, tem uns velhos lá na mata, os que são os pajés, que vivem lá nas terras mais distantes, só falam Guajajara. Então, é só assim, pensar nesse contínuo linguístico, tá? Bom, eu tenho uma segunda pergunta. Você ia comentar isso, Daniela? Não, pode continuar, professor. A segunda pergunta que eu te faria é o seguinte: você fala, e eu acho que é importante você enfatizar isso nos objetivos gerais, da importância da década das línguas indígenas, né? E aí você fala que, eu tenho falado em muitas das minhas palestras, que a década das línguas indígenas, né, foi promovida, promulgada pela Unesco, e que ela tem o objetivo de promover, revitalizar, né? E aí, eu tenho uma pergunta para você. Quais são as ações que você notou em locus, né, no seu trabalho de campo? Quais são as ações de formação, de promoção, na verdade, preservação e revitalização dessas línguas que você notou nas áreas indígenas? Você pode comentar isso? Sim. Bom, Tendo em vista a década das línguas indígenas, isso é muito importante. Sim, Daniela. Desculpa, professor, já atropelei. Bom, como eu ficava muito dentro do contexto da escola, né, as leituras, os debates têm sido muito interessantes. Dentro da TI, nós temos lideranças muito fortes regionalmente, nacionalmente, né? Então, nós temos colegas aqui que estão constantemente seguindo pautas na capital, fora do país até. Nós temos a professora Dineva, que esteve no Egito recentemente. Então, são lideranças que elas estão muito a par da realidade dessa questão, dessa saúde linguística, né? E que a todo momento elas estão participando de eventos, participando de congressos, escrevendo artigos. Nós temos nossos professores da TI, eles produzem muito material, né? Eu cito muitos professores indígenas no meu trabalho que são lá da TI, né? Então, é uma preocupação constante que nós podemos presenciar, principalmente nesses debates, nessas rodas de discussão, que nem sempre estão em consonância com o governo do estado, né? Então, assim, a questão da formação. Então, eles fazem isso entre eles, com eles mesmos, né? Com a contribuição, com o debate, com as organizações não governamentais que trabalham ali, né? Então, com esse debate, com essa conversa, eu pude observar muito essa preocupação com essa saúde linguística, né? E aí isso me remeteu muito à década, né? Porque são pautas semelhantes, né? Só são grupos que são menores, mas se nós unirmos esses grupos, né, e formar um grande grupo, que a proposta é essa, né? Então, o debate ele vai fluir melhor e talvez nós consigamos estabelecer políticas mais resistentes a tudo isso que vem de fora, né?
Não sei se eu consegui responder, eu fico nervosa. Professor, eu não consigo te ouvir. Ok, Daniela, muito bem, muito bem. Então, essas são as questões mais gerais, são as 3 questões mais gerais que eu queria levantar do seu trabalho. Tem algumas questões mais específicas. Eu vou perguntar até onde o tempo der. Nós já temos 20, o tempo voa, né? Já temos 20 minutos de conversa. Não vai dar tempo. Então, eu vou selecionar alguns pontos aqui que eu achei mais interessante. Podemos ir lá no seu texto, na página 17? Sim. Você já chegou na página 17? Vamos lá. Sim. Eu, aqui, nessa parte, eu acho que eu fiz uma arguição na última qualificação, que eu tentei te dizer o seguinte, tomar cuidado com relação a essa questão do nome das línguas e pedir que você fizesse uma revisão das principais propostas. Então, muito satisfeito, você fez, né? Então, nesse parágrafo, você diz assim, eu falo assim, você inseriu, você fez, você alterou, né, aquela informação inicial e você fez uma pequena revisão, assim, das principais propostas. Então, você diz assim, calcula-se que no Brasil, segundo os pesquisadores da área, ainda sejam faladas em graus variados de vitalidade, de forma bastante otimista, em torno de 60 línguas ameríndias, né? Aí você fala distribuídas em famílias e macrofamílias, etc. Aí na página 18, você fala, essa proposta de 160 parece que é da Bruno Franqueto, não é isso, Daniela? Sim, de acordo com ela. Então, talvez se você começasse esse parágrafo dizendo assim, de acordo com Franqueto, vírgula, calcula-se que no Brasil, né, haja em torno de 160 línguas ameríndias. Franqueto aparece aqui no final, né? Não sei. Aqui talvez você enfatizar que aqui é de acordo com Franqueto. E na página 18, você fala assim, D'Angelis conclui que há menos de 170 línguas. Então, essa é a proposta do D'Angelis. Você fez muito bem, então você retomou. Tem a proposta da Bruna Franqueto, tem a proposta do D'Angelis, não é isso? E aí, você continua nesse parágrafo, e eu esperava que aqui você retoma, que você continuasse dizendo o seguinte, ó, existe a proposta da Franqueto, tem a proposta do D'Angelis, e seria interessante aqui, você falou, ó, tem a proposta do Rodrigues, que é 180, e tem a proposta do IBGE, que é 330 línguas. Talvez se você pudesse, eu esperaria que você fizesse esse panorama. Ó. Tem a Franqueto, tem o D'Angelis, tem o Arion Rodrigues e tem o IBGE. Apenas como uma etnografia. Eu sei que você fala do Rodrigues lá no outro capítulo. Muito bem, você não omitiu o Arion Rodrigues, não, tá ótimo. Mas eu acho que aqui seria o momento de você fazer esse panorama, entendeu? Já que você fala do nome de línguas, isso parece ser trivial para muitos, Daniela, mas para os linguistas não é trivial essa informação, entendeu? Para que fique mais nítido ver a discrepância do panorama. Aí tem outra proposta, que é do Danny Moore, que são 150. Então tem a proposta do Danny Moore, que é 150, da Franqueto, que é 160, do Dante, que é 170, do Rodrigues, que é 180, e a mais otimista de todas é a do IBGE. De alguma forma, assim, eu acho que eu sou favorável a não ficar diminuindo o número das línguas. Bom, enfim, sou eu, né? Mas as pessoas aí andam diminuindo o número das línguas, o que eu acho que não é bom para os índios. Eu sei de que defender a causa indígena, vamos tentar não diminuir tanto. Mas também não vamos tentar exagerar muito, entendeu? Porque, por exemplo, de fato, há grupos étnicos assim, né? Você fala foi bom que você falou dos timbiras, né? E o Francisco está aqui. E aí os timbiras se fala que você tem dialetos dessas línguas. Vou te falar uma experiência que eu vivi. Eu acabei de orientar um aluno, o João Henrique de Souza, sobre a gramática do gavião picobier. Ele fez uma descrição do gavião. Olha, embora a fonologia e o léxico é muito próximo do parcategê, e olha que parcategê e gavião são dialetos de uma mesma língua. Embora é considerado dialeto, o João encontrou diferenças morfossintáticas substanciais que dá para dizer, olha,
o gavião não é a mesma língua que o Pacategê. O Pacategê está lá no Pará. Eles se distanciaram aí a 200, 300, não sei quanto tempo. O Francisco talvez saiba mais do que eu. O Pacategê e o gavião distanciaram aí. Foi quanto tempo desse distanciamento? 100 anos, 200 anos? Essa história eu não conheço. Nessa faixa entre 100 e 200, né? Pois é, obrigado, Francisco. E você que trabalha com essa ideia da sociolinguística, que a língua varia no tempo e no espaço, a gente pode prever que esse distanciamento no tempo das duas línguas e no espaço, essa variação diatópica, já levou ao surgimento de duas línguas mesmo. Então, eu fico meio, às vezes, com medo dessas diminuições, sabe? Porque viva a diversidade, viva a variação das línguas. Se a gente junta todos esses dialetos numa cesta só, você não está fazendo uma boa política linguística no sentido de que você, enfim, reduz o número das línguas, enfim. E o trabalho do João mostra que o gavião e o Pacategê, embora sejam dialetos, né, Francisco, tem diferenças sintáticas lá no sistema de concordância, no sistema de marcação aspectual, tem diferenças, sabe? O mesmo fato se dá com os Canela do Maranhão e os Craô aqui do Tocantins, né? Então, há quem diga que né, quando o Pops e Pops fez o estudo com os Canela, né, os Craô aqui que era Goiás, né, se apropriaram, né, alguém fala nesse sentido, da língua Craô, né, da língua Canela. Mas se você, eu já tenho contato com os dois povos, se observa que há, de certa forma, uma diferença. A língua é muito semelhante, muito mesmo, talvez mais semelhante do que a dos gavião com os Cuvier, muito. Mas, assim, há também essas diferenças, né? Já é possível encontrar diferenças entre os Munduruku daqui do Mato Grosso, da TI, e os Munduruku do Pará. Então, assim, tanto que eles gostariam de uma gramática exatamente para isso, para que fosse unificada essa língua, né? Os Caiabi daqui, os Caiabi do Xingu, né? Então, aos poucos. Porque, Daniela... Opa, desculpa. Não, pode falar. Porque é um princípio da deriva, né? Uma língua que fica à deriva, ou dois dialetos que ficam à deriva, chega um certo momento que existe um distanciamento a tal ponto que você forma novas línguas, né? O português hoje é o que é? O português hoje é um estágio, né, de uma outra língua que era comum a toda uma região que se diferenciou e formou várias línguas. Então, eu só queria atentar para isso, mas o ponto principal desse parágrafo que eu levantei, aí nessa página 17 e 18, talvez, aí você vê que eu sou orientadora, aqui você pudesse deixar o IBGE, você tirou o IBGE aqui, porque eu falei, você tirou os dados do IBGE, não era para tirar os dados do IBGE exatamente, eu só comentei que os dados do IBGE foram coletados meio assim, os linguistas ficam meio preocupados com como é que foi a tecnologia aplicada, mas de qualquer maneira é um dado oficial, é mais oficial, inclusive, do que o dos linguistas, mas você fala, mantivesse o panorama, Franqueto, Denimur propõe isso, Franqueto propõe isso, Dandy propõe isso, Rodrigues propõe isso, e o IBGE propõe isso, talvez nesse parágrafo. E é bom lembrar, Daniela, que tem os isolados aí, né? Aí na sua região mesmo você falou que tem isolados, lá no Vale do Javari tem os isolados, e ninguém sabe que línguas são, povos até tem alguns indícios, mas não se sabe que línguas são. E aí, possivelmente, eu costumo dizer aqui nas minhas palestras para os meus alunos, ainda bem, o número de línguas vai aumentar, porque se esses povos sobreviverem ao contato, é um desafio para as próximas décadas, né? Nós poderemos ter novas línguas surgindo, conhecidas, se caso esses povos forem, e eu acho que vão acabar sendo contactados, né? Quando eu falo que ser contactados, serão obrigados, forçados ao contato com outros povos. Tá bom, Daniela? Essa é uma questão da página 17. Eu só tenho 12 minutos e eu tenho aqui mais de 20 tópicos. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Na página 27, vamos lá? Estou indo lá, professor. 27. Uhum. Página 27. Eu estou abrindo aqui, um segundo. Uhum.
Você diz assim, no segundo parágrafo, conforme comentado brevemente na parte introdutória dessa dissertação, D'Angelis, 2004, demonstra a situação complexa em que se encontram as línguas indígenas brasileiras. O autor, a partir de uma pesquisa criteriosa de relevância ímpar para a linguística brasileira indígena, eu fiquei aqui um pouco... é que você coloca línguas indígenas brasileiras ali em cima, e aí você fala linguística brasileira indígena. Eu queria que você ficasse atento aqui com esse termo, linguística brasileira indígena. Vamos pensar do mais complexo para o menos complexo, ou do mais conceitual para o menos conceitual. Não seria melhor dizer para a linguística indígena brasileira, ou linguística indígena do Brasil? Tá? Aqui é mais uma questão da ordem dos modificadores do item. Certo? Certo. Compreendeu? Eu não sei, brasileiro é mais geral que indígena. Então, a linguística indígena pode ser americana, mexicana, equatoriana, brasileira, e depois você vem o brasileira, tá? Só uma sugestão de redação aqui, tá bom? Sim, obrigada. Na página 36 agora, na página 36, deixa eu ver, no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, no finalzinho do quarto parágrafo, você diz assim, e mais, os depoimentos docentes indígenas de vários estados do Brasil confirmam o papel histórico da escola como devoradora de identidades. Então, eu tenho uma pergunta. Como é esse seu trabalho? Bom, vamos com calma. Vou ler de novo. Depoimentos de docentes indígenas de vários estados confirmam o papel histórico da escola como devoradora de identidades. Os relatos que eu também colhi quando eu fui dar os meus cursos nas áreas indígenas é esse mesmo, que a escola não respeitava as diferenças, apresentava um currículo bastante eurocêntrico, etnocêntrico, numa perspectiva, uma visão românica ou europeia, né? Eu acho que devorador é nesse sentido que você quer dizer também, né? Sim. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Como o seu trabalho pode ajudar, ou ajudou, ou está ajudando? Eu queria saber a sua opinião. Como o seu trabalho contribui ou contribuirá para contornar o problema de uma escola cujo currículo é bastante etnocêntrico? Você entendeu minha pergunta? Eu gostei desse seu período. O histórico de que a escola indígena, as escolas, são devoradoras. Quando eu cheguei lá nos índios Tembés, no Gurupi, nos anos 90, os índios, o currículo dos índios era um horror, Daniela. Tinha, assim, figuras de Mickey, de Mônica, de Branca de Neve, figuras coladas nas paredes das escolas. Numa realidade, assim, o ensino da língua materna não era respeitado, o ensino era o português, e os índios, assim, vivendo eu falo assim, a educação escolar indígena e os alunos das escolas indígenas vivendo esse horror, que era essa educação imposta por aquela educação que era implementada no período da ditadura militar. Pensa nisso, isso era reflexo do período da ditadura militar. Então, eu fiquei curioso, como é que você acha que o seu trabalho pode trazer contribuições para bloquear esse histórico de uma escola devoradora das culturas indígenas? Eu acho que eu compreendi a pergunta. Eu espero que, principalmente, seja possível observar que um diálogo entre as secretarias de educação e as comunidades, ele é possível, né? Contanto que se esteja aberto a isso, né? Então, eles ainda têm um caminho muito longo a ser traçado, mas já é possível ver muitos benefícios, né? Um projeto político-pedagógico que a SEDUC respeita, feito pelos professores, né? O respeito ao calendário deles, né? Tem dias que, infelizmente, não vai ter aula porque é a época da colheita da castanha e a família inteira participa, né? Então, que eles, ao ler o trabalho e ao ser apresentado esse trabalho, que eles possam entender que existe essa possibilidade de diálogo, né? Porque são direitos
estabelecidos, são direitos adquiridos. Então, que seja importante... Desculpa, o barulho me desconcentrou. Daniela, você pode falar um pouquinho mais alto? Eu estou escutando pouco agora. Melhorou um pouquinho? Está ótimo agora, por favor. Acho que eu estava falando baixo. Então, que eles observem que é possível ter um diálogo, que por mais que ainda existam muitos desafios, como a estrutura do governo, que ainda é muito rígida, livro-ponto, e outras coisas que não são do universo dessas escolas indígenas, né? Que é um diálogo que ele é possível, porque ele tem que ser pautado em cima dos direitos já adquiridos. Então, que essa escola seja menos devoradora, que ela abra espaço para um calendário diferenciado, que ela abra espaço para um projeto pedagógico diferenciado, que ela abra espaço para que as comemorações culturais elas não sejam tão arbitrárias e tão fora da realidade das religiões deles, né, das épocas do ano, né? Então, assim, você não pode obrigar uma escola indígena a ter Halloween, se isso não faz parte da realidade deles. Exato. Então, eu acho que é possível, contanto que eles sejam ouvidos e lidos. Eu acho que é possível. Ótimo. E você, já que você falou em calendário, tem um calendário aqui, eu não sei em que página que está, você lembra qual é a página? Você, na sua aula, você fala de um calendário, você mostra um calendário numa das aulas que eles preparam um calendário, que esse calendário serve de referência para o semestre. E aí eu achei muito bom esse calendário, estou tentando achar aqui em qual página que isso está, e esse calendário, você diz aqui, em certo momento, que ele é adequado, ou, digamos, ele é um calendário que está em consonância com uma realidade linguística. Então, assim, por exemplo, eu não estou achando aqui o calendário, mas você fala assim, tem um mês que é chuva, tem um mês que é plantação de mandioca, é isso que você falou. Então, eu fiquei curioso para saber o seguinte, esse calendário serve de referência para o início, meio e final de semestre. Como é que se organiza, então? Porque nós, aqui no nosso mundo ocidentalizado, europeu, aqui no contexto da Latinoamérica, nós começamos em março e terminamos em junho. Começamos em agosto e terminamos em novembro. E lá tem, evidentemente, tem o período da chuva, o período da seca, o período da fartura, o período das festas. Como é que é o calendário acho que você fala é um calendário Piacá, se não me engano, que está inclusive uma foto. Eu achei muito bonita essa parte da sua etnografia. Eu não achei aqui agora. Então, minha pergunta é a seguinte, como é que as aulas se dão, então? Como é que o semestre transcorre diante desse calendário, desse calendário indígena? Bom, o calendário, ele acompanha principalmente a época do plantio e da colheita, né, e da caça. Por serem escolas estaduais, eles começam no mesmo dia que todos do estado começam, né, e terminam nesse dia. O que acontece, né, falando bem baixinho assim, são as adaptações internas, né, que ocorrem, assim como eu fazia quando eu trabalhava com educação do campo, né? Então, assim, muitas vezes a SEDUC ela não entende o nosso calendário, então a gente dá um jeitinho do nosso calendário acontecer, né? Então, tem esse calendário que a professora projetou. Também tem uma aula que os alunos Munduruku do nono ano, do 8º ano do ensino fundamental, eles fizeram um calendário maior com base no relato dos anciãos, né? Então, ali, a gente está em julho. Então, em julho, pelo desenho, eu acredito que seja a pesca do timbó, né? Então, tem um período que eles vão fazer a pesca com timbó, e provavelmente as aulas vão ser reduzidas, né? Então, como o Estado ele ainda é muito criterioso nessa questão do sistema, as escolas elas tendem a dar um jeitinho. Mas, de modo geral, o calendário ele respeita as tradições indígenas, mas lá no sistema você tem que colocar conforme o modo ocidental, por assim dizer, né? Então, tem professores que no sistema eles colocam lá nos conteúdos. Esse dia teve pesca do timbó, né? Então, levou-se a classe para fazer essa atividade. Teve uma aula que era educação física, e aí eles tiveram aula de canoagem, né? Porque eles estavam aos pés do rio, dos peixes, né? Então, coloca-se lá
a aula de educação física, a aula de canoagem, né? E eu vou dizer que não é? Não, né? Então, eles acompanham o calendário conforme as estações e o plantio, né? E aí eles têm essa liberdade ou não desse calendário bater com o sistema. Senão, eles podem muito bem colocar algo que eles... algo que funcione de forma interdisciplinar com as suas disciplinas. Não sei se eu me fiz entender, mas eles fazem funcionar tanto esse calendário quanto o calendário da SEDUC. Às vezes existem algumas divergências, mas elas são resolvidas, a questão burocrática ela é resolvida no sistema. Eu acho que... Terminou, Daniel? Então, eu acho que nós precisamos de mais antropólogos na SEDUC, mais linguistas e menos técnicos, né? Eu entendi perfeitamente o conflito que deve existir. Um calendário SEDUC eurocêntrico e um calendário indígena ameríndio-cêntrico. E eu acho que aí deve dar, de vez em quando, choques. Mas interessante que... Eu acho bonito isso, porque você vê que já, então, promoções de ações de educação em sala de aula, que é colada, né? Que respeita a cultura e a realidade sociolinguística e cultural dos povos indígenas. A minha colega e professora, a Cíntia Guajajara, ela sempre fala assim, Fábio, nós precisamos de um... já acabou meu tempo, tá, né? Ela costuma dizer, Fábio, nós precisamos de um currículo escolar indígena mais adequada à realidade dos povos indígenas. Eu acho que isso tem razão. Uma canoagem pode servir como uma aula para, enfim, de educação física ou até de geografia, conhecer o rio, o percurso do rio, como é que o rio dá a volta. Pescar pode ser um curso de biologia, porque conhecer as várias espécies dos peixes que há no rio, os tamanhos dos peixes, quais são os menores, os maiores, quais são os predadores, quais que têm couro, quais que não têm couro. Dá uma aula ótima de zoologia. Ou então um curso de botânica, ir para a mata, sabe, conhecer os vários tipos de vegetais, de ervas, de madeiras, de árvores, né? Eu mesmo, quando chego em área indígena, eu fico assim, eu aprendo o tempo todo com eles. Eu fiz, Daniela, uma coisa muito bacana que está no livro que eu publiquei. Eu coletei entre os Guajajaras eu fiquei muito curioso, porque eu falava assim, como é que fala papagaio em Guajajara? Aí dava um, dava outro, dava três, aí começou a aparecer vários nomes de papagaio, nomeações. Eu falei assim, peraí, então vamos fazer uma aula aqui, vamos fazer a coleta de todos os tipos de espécie que se refere a esse papagaio. Esse que fala, que não fala. Daniela, eu coletei mais de 25 nomes para papagaio em Guajajara. E deve ter mais. Eu descobri, por exemplo, Daniela, a gente aprende com eles, né? Quando a gente faz linguística, educação escolar indígena, sociolinguística. Por exemplo, que a palavra, vocês devem saber, não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui como título de conhecimento enciclopédico. Maracanã, o estado de Maracanã, vem de um nome, de um item lexical que nomeia uma subespécie de papagaio. Maracanã é um tipo de papagaio pequenininho, verde-limão, que dava naquela região da Floresta da Tijuca. Não sei se ainda tem lá. E aí, ele é um tipo de papagaio específico. E eu ficava muito curioso, porque eles falavam assim, Daniela, professor Fábio, tem esse, tem aquele. Professor Fábio, mas esse aqui é muito difícil de ver. Só na mata. Praticamente são os que estão em extinção, né? Porque com a derrubada do território, da mata, enfim, com a diminuição do território, vai tudo sendo... Eu falo assim, a diversidade de espécies também vão diminuindo. Daniela, lamento muito, eu tenho aqui, nossa, eu sempre preparo mais coisas do que o tempo permite, mas como eu já participei da sua banca antes, e já tive em momentos posteriores, eu acho que o tempo acabou, não vou delongar muito, não. Eu te passo as questões depois por escrito, tá bom? Eu só tenho que agradecer mais uma vez o convite da sua orientadora e o seu convite de participar dessa banca. Fico muito honrado por poder ler seu trabalho e aprendi essa parte aí da educação escolar indígena. Trabalho com isso, mas eu não sou tão especialista, então você levantou pontos que me põe em alerta, assim, né? Pontos, questões, né? Tópicos que é importante para nós todos tomarem e ficarmos atentos nessa prática da educação escolar indígena, as questões éticas, as questões culturais. Então,
por conta do meu tempo ter acabado, eu não vou continuar a arguição. Agradeço o seu convite da professora Socorro. Te parabenizo, né? Eu acho que o seu trabalho está bem encaminhado. Acho que você tem um futuro pela frente. Não pare. Continue nessa pesquisa. Acho que é uma pesquisa muito relevante. Você está de parabéns. Por fim, só te chamo uma atenção para o seguinte. O seu abstract em inglês, faz uma revisãozinha nele, tá? Tem umas coisinhas lá que eu não vou comentar aqui, porque... Dá uma olhadinha no seu abstract, que tem uns negocinhos lá, tá? Se você quiser, eu tenho uma pessoa que é falante de língua inglesa, ele trabalha na USP, é aluno lá do mestrado deles lá, ele pode fazer a revisão para você e melhorar ainda mais. Outra coisa que você tem que ficar atenta, suas referências bibliográficas, dá uma conferida se todos... Ô, Daniela, quando eu escrevi minha tese, eu fiz o seguinte, eu olhei um por um as referências bibliográficas no texto, no corpo do texto. Eu parei um tempo, depois da defesa, olhei um por um para ver se todos estavam citados. Então, acontecia assim, de um que eu mencionei no miolo do texto não está na referência, e de alguns que estarem na referência não está no miolo do texto. Confere isso. Chatice isso, tá? Pode até passar, mas o seu trabalho vai ser publicado daqui a pouco. É bom que você não deixe passar essas questões de normas da BNT. Mas, olha, enfim, meu comentário geral é que o trabalho está de parabéns, você já é uma sociolinguista, você já fez um trabalho brilhante, parabéns a você e a sua orientadora. Agradeço o convite mais uma vez, tá? Obrigada, professor. Daniela, né? Fábio, muito obrigada novamente pelas observações. Vamos aguardar as outras que não foram mencionadas por causa do tempo, né? Mas, como você disse, o trabalho continua, a pesquisa continua, né? O professor Francisco, agora, eu vou convidar o professor Francisco. Professor, aí você tem 40 minutos, volta 40 minutos, para conversar com a Daniela, né? Eu vou destacar a presença da professora Ana Carla Bruno, da Antropologia Linguística, né, que está presente, e é uma honra, professora, tê-la aqui também. Pronto, professor, com você. Tá. Bom dia a todos, né, e a todas. Gostaria de, mais uma vez, agradecer à professora Socorro, né, pelo convite para participar da banca da Daniela e a Daniela também, né. Para mim é uma honra estar participando pela segunda vez e estar também junto com o professor Fábio também, né. Isso é muito importante, essa troca de experiência, né, e, de certa forma, uma contribuição, né. Então, eu serei mais breve do que o professor Fábio, tá? Tem algumas inquietações aqui no seu trabalho que o professor Fábio já até esclareceu também. Isso foi muito importante. O seu trabalho está muito bem escrito, tá, Daniela? Parabéns. São observações que a banca faz, né, de acordo com o olhar, né, do pesquisador. Mas são coisas mínimas também. O professor já falou, inclusive, das referências também, que eu ia te pedir isso, né, você fazer as adequações também das normas da BNT, né? Isso é muito importante, fazer também uma revisãozinha, que tem algumas coisas que passaram aí, mas são coisas mínimas, né? Então, Daniela, assim, as minhas observações são muito poucas, porque o seu trabalho já está, né, todo bem escrito e construído. Só algumas observações que eu tenho a fazer. Veja que no início do resumo, quando você diz educação escolar indígena é a esperança dos povos para a conquista definitiva de seus direitos e territórios, né? Então, assim, alguns povos indígenas não veem a escola nesse sentido, né? Talvez até uma questão de escrita, de você reescrever isso, né? Porque, veja, né, muitos povos indígenas ainda têm resistência da escola, né? Até porque ainda há um discurso, principalmente aqui em algumas escolas indígenas do estado do Tocantins, que eles não necessitam de escola, que eles já sabem a língua, ainda há esse discurso, infelizmente, né? Principalmente pelos mais velhos, lideranças. Então, eu não sei se
Talvez, quando você diz dos povos indígenas, talvez você retomasse ao povo com o qual você trabalhou, né? Porque nem todos os povos indígenas veem a escola dessa forma, mas isso é uma visão, né, minha, né, de leitura, depois você reveja isso direitinho, né, com relação a isso, tá? Com relação a página 17, que o professor Fábio já tinha falado, né, eu até tinha anotado aqui, ela tinha falado do professor Arion Rodrigues, mas ela colocou aqui logo em cima, quando ela traz aqui o IBGE de 2012, né, de 250 línguas, aí ela fala, segundo Arion Rodrigues, 2005, são 181 línguas, né? Reveja isso. Eu não gosto de colocar essa referência de 2005, porque esse livro é de 86, né? Então, eu não sei por que Cargas d'Água fizeram isso, né? E reveja isso, eu não sei se a professora Socorro, o professor Fábio concorda comigo, né? Porque esse livro é de 86, eu acho que depois só fizeram aí nenhuma adaptação, acho que não fizeram desse livro, né? Mas é isso, tá? Reveja direitinho. Agora, quando você fala dos seus objetivos, tá? O professor Fábio já te fez uma pergunta, e assim, a minha inquietação, aqui na página, desculpa, na página 21, você fala de perda linguística, né? E depois você fala de perda linguística. Seria interessante você dar uma revisadinha, seria perda linguística realmente ou perda de língua? Ou como é que, né? Veja o que realmente você quis dizer nesse parágrafo. Optou pela tal perspectiva, tendo em vista que a perda linguística é um dos passos, se não o primeiro passo para o processo de desaparecimento da cultura aborígene, né? Está na página 21, tá? Depois você dá uma olhadinha aí com a professora Socorro e vê isso direitinho, tá? Agora, quando você fala nos seus objetivos, a minha inquietação foi quando você diz assim, tá, na página 23, você fala de educação, a transformação da educação em consequências, né? No contexto mantido, já no finalzinho do parágrafo. Aqui, educação escolar, coloque educação escolar indígena, porque você está se referindo à educação escolar indígena, tá? Para não confundir com porque quando se trata, de certa forma, de educação escolar não indígena, que a gente usa geralmente esse termo, educação escolar, né? Mas quando se trata do povo indígena, é interessante colocar educação escolar indígena também para não confundir com educação indígena, né? Sim. Na página, nos seus objetivos aqui, na página 24, primeiro objetivo, quando você diz assim, descrever em loco a atuação dos agentes envolvidos nos espaços de manutenção e revitalização das línguas em questão. Aqui, o que é que me inquietou aqui? Porque você deixou claro ao longo do seu trabalho que a língua, né, Apiacá, né, os Apiacá têm o português como primeira, aliás, fala o português, né? Você até citou agora na sua apresentação como primeira língua. E você fala que a língua Apiacá, né, foi uma língua extinta, aliás, é uma língua extinta que o professor Fábio até pediu para colocar a língua adormecida, né, em vez de língua extinta. Então, como é que se daria, né, esse processo de revitalização de uma língua, né, que está adormecida? Como é que se dá nesta escola este processo, né? Certo. Tá? Diga, pode falar. Desculpa. Desculpa. Realmente, quando eu escrevi o trabalho, né, eu não imaginava chegar lá e me deparar com essa situação. Mas o processo dos apiacás, ele é muito diferente nesse caso, né? Então, eles têm materiais escritos, eles têm palavras, expressões, né? Onde eles trabalham, não chega a ser uma manutenção, mas eles fazem com que esses poucos aspectos da língua que eles ainda preservam de forma escrita não sejam esquecidos de alguma forma, né? Então, é muito parecido com nossa aula de língua inglesa. Nós temos as palavras, a tradução, treinamos a escrita, a pronúncia, o significado. Isso. Né? É diferente do que nós encontramos nas outras Talvez fosse bom você explicar isso no seu trabalho, sabe? Porque quando se trata de revitalizar, envolve outros processos, outros aspectos. É interessante você deixar isso claro, porque
no seu trabalho e na sua apresentação, está bem claro que os outros povos, eles são bilíngues, né? Então, aí, tudo bem, manter a língua, mas quando se trata de uma língua que já, né, está em desuso, né? Porque quando se diz que a língua está adormecida, é porque uma língua está em desuso, né? Então, uma língua em desuso não significa dizer que o povo, né, como o professor Fábio deixou bem claro, o povo está extinto. Não, pelo contrário, ele existe, mas a língua está em desuso, né? Ok? Então, veja isso direitinho, né? Uma coisa que me chamou a atenção também, quando você, e agora quando você falou da questão, né, da língua, né, que a escola devora a língua, e o professor Fábio deixou algo aí bem claro, me lembrou muito o Zapinagé, sabe? Hoje, a prática pedagógica dos professores, não são os professores Zapinagé, é claro, esse fato se dá, eu creio, na minha concepção e pelas experiências que eu tenho vivido e vivenciado nos Apinagé. Nos Craô, não, mas no Apinagé, sim. Pela grande quantidade de professores indígenas que estão lá. Porque nos Apinagé, desculpe o desabafo aqui, a educação Apinagé virou um cabide de emprego. Então, a quantidade de professor não indígena que está lá é enorme. E o que isso tem a ver, Francisco? Como eles nunca trabalharam com educação escolar indígena Pinagé, não tem nenhum conhecimento nesta área, então eles vão trazer, né, tudo que está na escola não indígena, com as quais eles já trabalharam, para a escola Pinagé, sabe? Os textos, os desenhos, as gravuras, sabe? E o Apinagé hoje é uma língua que está ameaçada também, e bem ameaçada. É até importante, como o professor Fábio falou, agora nós estamos na década das línguas, o Gamberi, que é a Pinagé, que você cita no seu trabalho, tá, Daniele? Inclusive, já que eu lembrei do Gamberi, é importante que você não coloque a Pinagé, né? Não sei como é que o professor Fábio coloca nas referências, porque a Pinagé é o nome do povo, não é o nome do Gamberi. O Gamberi é Júlio Gamberi Apinagé. Talvez fosse melhor, talvez você colocar Gamberi Apinagé, né? Não só a Pinagé, porque a Pinagé, ou colocar o nome todo, eu não sei como é que isso que se dá nas referências, mas eu opto por Gamberi Apinagé, porque aí ele é o autor né, da citação que você fez. E o Gamberi, hoje ele é indicado como o linguista representante dos povos indígenas do estado do Tocantins na década das línguas. Inclusive, ele vai agora para Manaus, agora nesse encontro que vai acontecer de 8 a 11, né? Tá? Então, é uma discussão que se faz, porque na escola dele, eles têm tentado minimizar essa situação que está acontecendo na aldeia São José, pela grande quantidade de professores não indígenas que estão lá. E o que acontece é que esses professores não indígenas, quando eles estão na escola indígena, eles fazem um movimento, não sei como, né, que eles conseguem, de dominar os indígenas. Então, eles começam a impor, né, as práticas pedagógicas deles dentro da escola. E o professor Fábio fez uma pergunta com relação ao calendário, né? O que acontece? Aqui no estado do Tocantins, nós temos o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena e temos o Conselho de Educação. E tudo que é aprovado no Conselho de Educação Escolar Indígena tem que ser aprovado pelo Conselho Não Indígena. Então, o calendário nosso, como você deixou bem claro, Daniela, até que o professor Fábio brincou, né, do eurocêntrico aí. Então, o que acontece? O material aliás, o calendário já vai pronto. Eles são obrigados a seguir aquele calendário, né? Os Craô já têm uma prática diferente. Eles têm esse mesmo calendário que você citou aí, eles revitalizaram esse calendário, até no livro de geografia que eu tenho aqui, mas só que eles usam uma outra prática, que é a prática por eixos. Então, eles driblam um pouco as diretorias de ensino e as secretarias de educação e dão as aulas semanalmente por eixo, isso na aldeia Manuel Alves. Então, eixos temáticos, eles selecionam uma semana que eixos temáticos eles vão trabalhar, né? E isso é muito importante. E a questão aí, como o professor Fábio, você falou da canoagem também, eles também aqui têm os jogos indígenas, então eles trabalham, eles adaptam, né, a época dos jogos ao calendário, né?
e todas as atividades dos jogos, ou as atividades tradicionais deles são adaptadas ao calendário, né? Né, eles entendem como sendo uma atividade que tem que constar no currículo deles, no currículo da escola, e eles anotam tudo isso lá no currículo, tá? Sim. Então, deixa eu me passar aqui um pouco, né? Aqui, tem um outro momento que eu... Tá, deixa eu me ver aqui que eu tinha... O professor Fábio já falou das ações, né, de promoção, do que vem, né, como a escola pode, né, eu não tinha colocado ações, mas eu tinha colocado atividade, mas ações é mais importante quando ele fala dessas ações, né? Então, deixa eu me ver mais aqui. Eu fiz algumas observações muito poucas, porque o seu trabalho está muito bom, né? Deixa eu me passar aqui, eu estou passando a página aqui, que eu estou... Tá, aqui na página 36, logo no início, nesse sentido, discutir as práticas escolares. Eu acho que, ao invés de prática escolar, seria interessante, talvez, você colocar práticas educacionais, né? Sim. Isso. Aí você cita aqui, no segundo parágrafo, você diz que, né, segundo o autor, para compreender que os conteúdos culturais são inseparáveis do processo de ensino-aprendizagem, quando o autor afirma que cultura geral de um povo depende da cultura da escola, depende da cultura que a escola torna possível, quanto se estar nela. Assim, né, os condicionamentos positivos e negativos que se desprendem da mesma. Então, veja, quando você diz isso, dá a entender que a escola está contribuindo completamente para essas questões culturais do povo, e não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a escola é uma imposição, né? A escola, veja, quando o autor afirma isso, tá? Que depende da cultura da escola, né? Então, a cultura da escola é completamente diferente da cultura do povo. Não sei se o professor Fábio, a professora Socorro concorda comigo. Então, quando se diz isso, de certa forma, esse autor está dizendo que a escola está contribuindo, né, positivamente aí para que a cultura de um povo esteja aliada à cultura da escola, né? E não é isso. O que deve acontecer é que a escola, como ela é dita uma escola indígena e ela está dentro da aldeia, é que ela traga todo esse conhecimento ancestral dos indígenas para dentro da escola. Ela não, né, pelo jeito que está, pela forma como está, né, a escola está influenciando negativamente para a imposição da cultura dela. Isso significa o quê? Que vai enfraquecer a língua e a cultura desse povo. Tá? Não sei se o professor Fábio, se você quiser comentar também, fique tranquilo, tá? Então, isso a meu ver, né? Então, reveja isso, ou talvez seja até importante você retirar, já que é uma citação, né? Isso é a minha visão, eu não sei se o professor Fábio leu dessa mesma forma, né? Que é na página 36, tá? Então, seria interessante. Aí, quando você fala da mesma aqui, ficou ambíguo, né? A mesma é a escola ou a cultura do povo, né? Então, reveja, só essa parte está em vermelho, eu vou mandar tudo para você depois. Tudo que as minhas observações, que são pouquíssimas, mas estão tá, no corpo do trabalho, tá bom? Sr. Fábio, você quer comentar alguma coisa sobre... Não, Francisco, está indo bem, está indo bem. Então isso, é na página 36, tá, Daniela? E aí, outro detalhe, depois, né, você fala também, na página 38, na sua metodologia, você diz, quando você fala das entrevistas, sabe, você diz, em nossa proposta, no finalzinho desse parágrafo, você diz assim,
é seguido por meio de entrevistas direcionadas a grupos focais, tá? Então, aí eu até perguntei como se deu isso. Eu perguntei como se deu isso, porque ao longo do trabalho não ficou bem claro, mas assim, talvez você substitua o termo, né? Como você escreveu, também está em vermelho aqui, né? De entrevistas direcionadas a grupos focais, tá? Na página 38. Coisas mínimas, né? Que às vezes passa, a gente vai lendo tanto trabalho, né? Que a gente às vezes deixa passar. E aqui na página 41, logo no início do 3.1, quando aí você fala não há como abordar a educação escolar, né? Aqui é o que eu falei novamente, educação escolar indígena, tá? E tá, lá no início você falou da FUNAI, a FUNAI agora mudou, né? No finalzinho você foi falando sobre o que é a FUNAI, mas lá você falou Fundação Nacional do Índio, né? Mas está em vermelho também lá, tá? Porque eu fiz a revisão lá também, né? Tá? E aí, o que acontece? Aqui no finalzinho da página 44, você diz assim, já no último parágrafo, depois da devida autorização da entrevista, etc., aí no finalzinho você diz assim, ou seja, um grande desafio para corroborar a etnogênese desse povo, tá? Então, eu até sugiro que nesse finalzinho aqui você faça uma nota de rodapé. Como é que se deu essa etnogênese do povo? Ou retira, eu acho que nem, né? Então, faça aquilo que for mais prático, né? Às vezes retirar é melhor do que você tentar explicar isso, né? Quando você falou seja, né? Você vem descrevendo. Uma outra... Quando eu pedi para você rever também as questões da BNT, Daniele, é porque tem muitas citações que você não cita a fonte. É importante você fazer isso, né? O professor Fábio deixou muito claro, isso é muito importante. Todos nós, eu, a professora Socorro, e nós que somos orientadores, o trabalho de você ele vai ser citado, ele vai ser um trabalho público, ele vai ser publicado. Então, é importante tudo isso para que, né, nada seja entendido, né, de certa forma, equivocada como plágio ou coisa parecida, tá? É importante rever tudo isso também, tá? Quando você for fazer toda a revisão, você dá uma olhada, se puder pedir para alguém também revisar com você, é importante, né? Aqui também, na página 52, você retoma de novo as entrevistas, né? E você diz, tanto as observações quanto as entrevistas foram feitas com professores indígenas, né? Tá? São coisas mínimas também. Aqui na página 56, no segundo parágrafo, quando você está falando da educação escolar indígena, você diz assim, a partir daí, aí você cita, né, que CRFB, né, de 88, né, sem dúvida, né, daí, etc., você fala da Carta Magna Nacional, e etc., aí você vai no final, no parágrafo seguinte, você diz assim, a partir daí os povos indígenas não mais são considerados como categoria social em via de extinção, né? Veja só o que você escreveu aqui, né? Eu sei que entendi perfeitamente o que você quis dizer, mas não foi só a partir daí, né? Talvez a partir daí houve o ressurgimento de novos povos, né? Eu acho que isso né? Com certeza, hoje, quantos povos indígenas surgiram, estão ressurgindo, estão aí reivindicando seus territórios, né? Eu acho que, ao invés... Só dá uma melhorada, né? Quando você diz que é uma categoria social, né? Os povos indígenas é uma categoria social via de extinção. Reveja essa escrita aí, tá? É uma questão só de revisão para poder, né, melhorar o seu trabalho, tá? E, tá, você cita o RCNEI também lá, lá no início, quando você fala que o RCNEI foi criado em 2002, parece-me, né? Eu até fiz uma revisão lá, agora que eu lembrei, acho que eu já passei a página, que não foi 2002, tá? Foi em 1999, se não me falha a memória. Eu citei lá direitinho, foi quando você fala que ele foi, né, criado para isso, ele não foi criado em 2002, mas está
Lá está anotado, tá? Isso é que eu lembrei agora. Ok, então, Daniela, eu já estou com... Ah, tá. É aqui, cheguei nele agora, que é na página 61, tá? Quando você diz assim, tá? Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Aí você fala isso e diz, né? Que o MEC publicou o referencial curricular em 2002, tá? Eu até coloquei assim, né? Foi uma publicação de 1998, tá? Só mude a data, porque quando você fala que publicou, né? Ele foi publicado nessa data e nunca mais ele foi revisado, é claro, né? Depois ele só foi impresso, né? À medida do possível, eles foram imprimindo novos, mas a mesma, como é que se fala? Sem nenhuma alteração, né? Aí na página 62, então, aí você, a partir daí, eu peço para você fazer a citação das fontes, tá? Ok? Então, Daniela, para não tomar mais tempo, eu vou dar por encerrada aqui minha apresentação e está, né, todas as minhas observações estão ao longo do corpo do trabalho, tá bom? Então, te agradeço, espero poder ter contribuído, tá? E te parabenizo, parabenizo a professora Socorro também por te orientar, o teu trabalho está muito bom, tá? E te agradeço mais uma vez, e agradeço a professora Socorro e ao professor Fábio também pelas contribuições, que, de certa forma, a gente trocou né? Houve uma troca de experiência e de conhecimento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Francisco. É sempre muito bom ouvir o senhor e aprender, assim como com o professor Fábio. Muito obrigada. Então, né? Muito obrigada aí, professor Francisco, também. Né? E as conversas no chat, né? E o evento de 9 a 11 de agosto. E já disse para a Daniela que ela agora, né, já tem um tempinho para participar ativamente dos eventos da área, né? Porque ela gosta e sempre foi muito bem, né? Ela sempre engajou-se com essas questões, e repito, porque ela gosta, ela tem o perfil, né, de pesquisadora da sociolinguística, da etnografia e das línguas indígenas. Muito obrigada, professor Francisco. Com certeza, Eu que agradeço, professora. apesar de estar gravando, né, eu anotei todas as observações, a Daniela também. É minha vez de falar, né? Vou falar pouquinho, quase nada. Em relação ao calendário, eu concordo, né? E não só em relação aos indígenas, mas às peculiaridades brasileiras. Não adianta impor um calendário sem considerar as peculiaridades. Né? A gente tem exemplo da festa do São João, que pode colocar como data letiva porque os alunos não vão. Os alunos não vão e os professores... A escola não funciona, não funciona. Né? Marquei aula no norte de Minas, em Espinosa, e o São João lá, eles já me avisaram. Dia 23, a partir de meio-dia, a cidade não funciona mais. Então, não adianta, né? Então, eu acho que é mais inteligente e mais respeitoso considerar as peculiaridades de cada cultura, especialmente dos indígenas, que as características são mais diferenciadas, né? É mais inteligente do que nós registrarmos uma situação que não acontece, né? Vamos registrar o que acontece, que é muito rico e merece ser explorado, como aula de educação física, como vocês bem mencionaram aí. Nós temos outras, né? Outros casos no Brasil. Né? E a Daniela disse, para que comemorar o Halloween? Né? Comemorar o Halloween em um espaço geográfico que nada não tem significação. É bom conhecer que o Halloween existe, né? Mas comemorar, vestir de quê? Fantasiar de quê? Qual o significado?
com tantos outros aspectos culturais que merecem, que são praticados e merecem ser festejados, né? Vividos. Em relação, eu fiquei intrigada um pouco, professor, com a observação de várias citações sem fonte, né? Eu fico um pouquinho intrigada se essas citações são os excertos, né, que ela usa e coloca entre parênteses o código dos participantes, né, que ela entrevistou. Né? Eu fiquei um pouco assim, será se faz referência a isso? Né, o que ela coloca, porque ela ilustra, né, e comprova com vários excertos de fala e coloca a informação da autoria dos excertos. E se teria outra maneira de registrar o excerto, a gente não está registrando corretamente. Na sociolinguística, né, a gente faz isso. Né? Depois eu gostaria que você comentasse. O restante, né, nós vamos fazer as modificações. Né? E foi um período muito rico. Que falar da Daniela? Né? Daniela é essa pesquisadora que me ensinou muito, né? Que escuta as orientações, tanto da orientadora, que discute, que estuda muito. E que vai, respeita uma cultura diferente. Vai, ensina, mas escuta muito mais do que fala. E o tempo todo eu acompanhei Daniela dia a dia, manhã, tarde e noite, na aldeia, em Sinop. Toda vez que ela ia para as aldeias, ela falava: professor, estou indo. Professor, isso, professora, isso, professora aqui. E agora? Isso, professora. Daniela, vai por aqui. Não deu certo assim? É assim mesmo. A gente vai fazer pesquisa de campo, faz um planejamento e a gente sabe que ele não vai ser. Por quê? Porque o pessoal tem uma organização que não é a mesma nossa. Não é a agenda da minha casa, não é a agenda do meu meio urbano ou do meu bairro Buritis, né, Fábio? Não é a agenda. E a gente trabalhou lado a lado. Lado a lado. Relata, Daniela. Coisas que ela achava que não eram importantes, eu digo relata. Coloca em detalhes, porque você está registrando não só a questão da educação escolar indígena, mas outros aspectos vivenciados. Então, registra para eles. Eles estão esperando isso. E eles acompanharam Daniela, né? E deixa aqui o meu abraço afetuoso a todos eles, principalmente os professores e os alunos, né? E eles acompanharam Daniela passo a passo, contribuíram efetivamente, acolheram Daniela e orientaram Daniela na pesquisa dela. E em breve, Daniela, eles já cobraram da Daniela a presença dela na comunidade para apresentar a pesquisa dela. Afinal, o que você veio fazer aqui? Cadê o retorno? E eu apoio, né, e comungo desta ideia. A gente faz a pesquisa e depois some, né? Publica em meios que, às vezes, e nem indica qual foi o meio publicado para eles terem acesso. Né? Então, é esse estreitamento, esse respeito, né? Ele existiu e continua existindo. E continuará existindo. Isso eu tenho certeza. Né? Conhecendo a Daniela, né, o pouco eu tenho certeza. E aí, a Daniela está quase pronta, né? Daqui uns minutos já será mestre. E aí, professor Francisco, professor Fábio, professora Ana Carla, que está aí também nos bastidores, né? E aí está a Daniela para um doutorado, para a continuação das pesquisas dela. Ontem mesmo ela perguntou: e agora, professora? Eu falei: olha, os professores têm grupos de estudos, né? Então, entre em contato com eles para você fazer parte dos grupos
estudos, né, e dar continuidade, participar dos eventos que são efetivamente relacionados à sua linha de pesquisa. Então, é isso, Daniela, muito obrigada, e a todos os participantes também. Nós vamos para o momento da avaliação da Daniela, e voltaremos em breve, tá, gente? Obrigada, professora. Aí no WhatsApp, professor Francisco e professor Sábio. Ah, não sei que eu abri o microfone. Parabéns, Dani. Foi muito boa a sua apresentação. Linda Carol, demais, obrigada por... assim. Ai, tava Linda. nervosa, nunca falei tão rápido na minha vida. É o nervosismo, né, Dani? E o medo Essas de não coisas dar assim no tempo. dia, assim. Sim, eu fiquei É bem que eu trabalho... nervosa também. No começo eu não queria. Começou a ficar instável a minha internet aqui. E aí afetou a transmissão. Eu achei que tinha afetado a transmissão lá no YouTube. Mas eu olhei, pegou desde o início, assim, ficou bom. Só que algumas vezes ficou caindo. Não sei o que aconteceu com a minha internet hoje. Hoje, justamente, ficou instável. E a gente ligou bem cedo, assim, né? E estava funcionando tudo ok. Mas essas coisas de tecnologia, tu sabe. Normal. Ai, Eu Deus tava céu. até nervosa, eu falei, por que eu vou transmitir, meu Deus? Se eu errar, vai todo mundo ver, vai ficar Então, aí para posteridade. não, mas tinha que ficar registrado, sim. Tá muito bonita a apresentação, muito excelente pesquisa. E aí, Pena que eu a gente não gostei tem demais. Apesar né? que. Hã? Eu queria falar tudo, mostrar todas as fotos, mostrar tudo, mas não pode. É isso que é as fotos tem que fazer uma exposição à parte, Dani, só para mostrar as fotos. Catálogo, né? Quem sabe? Ficar bem bonito. Agora eu tô mais calma, parece que sai um pouquinho. Sim, não, agora tá mais tranquilo.
Tchau, tchau. Tchau, meu bem. Aí, vamos lá, né, Daniela? Tô aqui. Aí, a ata aparece aí, gente? Agora sim. Aí, para a leitura da ata, né, é o nosso próximo passo. A ata de defesa pública e dissertação, programa de pós-graduação em letras do PPG Letras, né? Aos 11 dias do mês de julho de 2023, às 8 horas, do Mato Grosso, 9 horas de Brasília, reuniu-se a banca examinadora de defesa pública, composta pelos seguintes membros: professora Maria do Socorro Vieira Coelho, orientador e presidente da banca, professor doutor Francisco Edviges Albuquerque, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, avaliador externo, e professor doutor Fábio Bonfim Duarte, da UFMG, avaliador externo, a fim de proceder à arguição pública da dissertação de Daniela Corrêa Alvarenga, intitulada Diagnóstico do Ensino das Línguas Indígenas e do Português nas Escolas Leonardo Crixi Apiacá, Jupi e Crixi Barompô, na terra indígena Apiacá, Caiabi, Juara, Mato Grosso. Após a exposição, a discente foi arguída oralmente pelos membros da banca, tendo recebido o conceito final aprovada. A banca de defesa ocorreu na modalidade síncrona remota via Google Meet. O link da videochamada aí está, conforme as normas vigentes da Universidade do Estado de Mato Grosso. A versão final da dissertação deverá ser enviada pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas no prazo de 60 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora e constantes na folha de correção anexa. Ainda conforme a resolução da pós-graduação, a discente não terá direito ao título se não cumprir as exigências acima e demais exigências do programa. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da banca examinadora. Okay? E a ata será enviada para os colegas, o professor Francisco, o professor Fábio, né? E assinada por mim também. Então, Daniela, você está aprovada. E parabéns pela conclusão da pesquisa e sucesso na continuidade da caminhada. Obrigada, professora. Me parece que passou 2 anos. Parabéns, Daniela, sucesso. Muito sucesso aí na sua pesquisa futura. Isso. Agora é rumo ao doutorado, né, Daniela? Parabéns, sucesso e tudo de bom para você, tá? Obrigada. Obrigada pela validação, por ler o trabalho, por aceitarem participar da pesquisa. É muito importante para mim. Muito bem. E quando eu for apresentar Daniela. nas aulas, eu mando para vocês as imagens. Tá certo. Muito obrigada pela participação de todos, né? Estão aí, familiares, convidados, né? Amigos da Daniela, Ana Carla Bruno, da Leandra e outros. Né? Então, gente, vamos encerrar a participação, tá? Do evento. Envie os documentos agora mesmo, tá? Professor Francisco, professor Fábio. Ok. Carolina, muito obrigada. Bom dia a todos, então. Bom trabalho. Tá. Muito obrigado. Até a próxima. Tá? Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Até. Fique bem.